É só a minha cabeça que é assim, cheia de coisas, cheia de informações, que parece que os neurônios estão tudo assim se tocando, dando choque e qualquer hora, pã, vou surtar. Infelizmente, este é o reflexo da mulher moderna. Se você está passando por isso também, principalmente se você é uma jovem mulher como eu, te convido a ficar aqui neste vídeo pra gente compartilhar uma experiência que vai ser, assim, um bate-papo. E para começar esse bate-papo, eu quero te contar uma experiência que eu tive no final desse ano de 2025. Nós estamos em janeiro de 2026, na data desse vídeo. E foi uma experiência, assim, horrível, horrorosa, que eu nunca tinha sentido na minha vida e que eu espero nunca passar por ela de novo na minha vida. Apesar de que eu ainda estou me recuperando disso. Para contextualizar melhor, eu vou explicar um pouquinho da minha vida. Eu moro em Minas Gerais, sou dentista, trabalho desde quando formei lá em 2019, mas eu não sou daqui de Minas Gerais, eu sou do Tocantins. E eu estava preparando uma viagem para o Tocantins em dezembro agora de 2025, porque isso seria o aniversário de 100 anos do meu bisavô. E eu queria muito estar lá presente, né? Então, trabalhei bastante, me empenhei bastante. Infelizmente, viajar dentro do Brasil, às vezes, custa muito caro. E tem gente que fala, inclusive, que é mais caro do que ir para fora. E uma viagem de Minas Gerais para o Tocantins não saiu uma viagem barata. Então, eu trabalhei bastante, me empenhei bastante para chegar a dezembro e conseguir viajar tranquila. Deixa eu ligar aqui o ventilador. Menina, tive um ano assim super apertado de trabalhos, de encontros, de coisas da igreja e envolvimentos com palestras, com mulheres empreendedoras, várias coisas numa pessoazinha que acha que é um robô, que não cansa, né? E chegou dezembro, fui pra minha cidade com meu esposo, muito feliz. Foi uma viagem assim muito boa, a gente foi bem no dia 1º de dezembro, mas no dia 25, que foi o dia do aniversário do meu avô, à noite, depois que eu já tinha chegado do aniversário, eu passei um mal que vocês não têm noção. Talvez vocês já tenham tido esse tipo de experiência, mas pra mim foi horroroso. Eu tava deitada na cama, eu comecei a me sentir mal, assim, como se eu tivesse com minha cabeça cheia de pensamentos e eu não conseguisse organizar e processar aqueles pensamentos. E eu senti simplesmente que eu ia dar uma pane, ia surtar ou ia apagar. Inclusive, eu acordei meu marido, falei com ele, e aí o meu marido perguntando o que eu tava sentindo, que eu já tava, assim, até ficando tonta, assim, aérea, me encostando nas coisas, assim, me sentindo super mal. E meu marido perguntando se eu tava sentindo alguma dor, alguma coisa assim. E eu falando com ele que não, que eu só tava sentindo que eu ia apagar. Pelo amor de Deus, me ajuda que eu tô sentindo que eu vou apagar. Falava assim, né? Nesse momento, claro que em todos os momentos da minha vida eu lembro de Deus, mas nesses momentos, né, a gente fica assim, bem apreensivo. Coloquei a mão na minha cabeça, fiz uma oração por mim. Falei pro meu marido, ora na minha cabeça, pelo amor de Deus, que minha cabeça parece que tá com um turbilhão de pensamento e que vai dar um choque e eu vou apagar. Ele orou por mim, eu orei na minha cabeça, Senhor, tem misericórdia da tua filha, repreende todo o mal lançado contra a minha vida, contra a minha mente, tudo que eu absorvi, todas as coisas, tudo, né? Porque nessas horas vem tudo na cabeça da gente. E minha cabeça tava assim, com aquele turbilhão de coisas. Acabou que eu passei muito mal mesmo disso, que eu tava sentindo que eu realmente ia desmaiar, ia entrar em um curto, ia passar mal, assim, realmente de cair dura. Fui pro hospital. Chegando no hospital, eu fiquei com um frio terrível, que eu tremia, assim, eu tremia toda. Pra vocês verem que o negócio foi feio. E aí, chegando no hospital, fui melhorando, graças a Deus. Na hora de me atenderem, era UPA, né, pronto atendimento. Então, acabou que demorou um pouquinho. Na hora de me atender, eu já tava até me sentindo melhor. E quando eu passei pela médica, ela, ali pelos critérios de avaliação dela, ela acreditava que era um quadro de ansiedade, né, de crise de ansiedade. Eu não sei se era, porque no momento eu fiquei com muito medo de ser alguma coisa realmente neurológica, de ser alguma coisa assim na minha cabeça, realmente, no meu cérebro, porque eu já estava fazendo um tratamento para enxaqueca, né? E só que ali no momento ela disse que os meus indícios ali, os meus dados vitais estavam bem e ela acreditava que fosse psicológico, né? E ela perguntou assim pra mim, você tá passando por alguma emoção muito forte? Como é que você tá? Aí eu falei, olha, eu tô cansada, eu tô muito feliz, não tenho nenhuma queixa negativa pra falar, mas eu tô muito cansada de tanta
coisa. Então o que ela me sugeriu foi descanso. No momento ali eu quis discordar um pouco da ideia dela, né? Porque eu falei assim, mas eu sou uma pessoa assim tão equilibrada, como que eu tô num quadro de ansiedade? Mas aí, né, não é essa a questão. Não é a questão de você ser desequilibrado em relação a ficar pensando demais no futuro. Não só isso, né? Mas é a questão de você não descansar. Mesmo que você esteja cheia, fazendo só coisas boas. Trabalha num serviço que te agrada, está com seus familiares, todo mundo bem, todo mundo com saúde, você desenvolve seus projetos na igreja, suas habilidades, seus dons na igreja, tá tudo ali certinho, mas o excesso de tudo faz mal também. E é por isso que eu vim aqui te falar hoje e me falar também, que eu tenho me falado isso durante todo este mês, né? Este tempo que eu tenho me recuperado, que inclusive eu ainda passei mal por um bom tempo. Eu tava até pra dormir, eu tava tendo sensação de desmaio, como se ao invés de eu dormir, eu fosse desmaiar. E é uma sensação horrorosa, que eu tô me recuperando ainda, porque eu ainda sinto isso. É como que se até pra descansar, se até pra dormir, eu não fosse conseguir dormir, que eu fosse assim, desmaiar. Enfim, não consigo explicar, tô fazendo meus exames direitinho e tô tentando reorganizar a minha mente. Mas o que eu quero te falar e me falar, que foi o que eu aprendi durante esses dias, o que o Senhor tem ministrado ao meu coração, é que, repete comigo, eu não preciso ser produtiva o tempo todo. Se dê um tempo, descanse. Eu não sou adventista do sétimo dia, que faz a guarda do sábado, mas o Senhor já havia vindo me ministrando a respeito do descanso, e nesse tempo aí que eu vi ainda mais como que Ele é Pai, que Ele é gracioso e que Ele é conhecedor de todas as coisas, que lá desde Gênesis Ele criou todas as coisas e foi descansar no sétimo dia. Ele precisa de descanso? Ele não precisa de descanso, porque ele não se cansa, ele não é homem como a gente, né? Mas ele nos ensina através do seu exemplo. E ele descansou de suas obras e falou que a gente descansasse no sétimo dia também. E a Bíblia continua falando a respeito do descanso. Lá, o quarto mandamento da lei de Deus. Todo mundo já estudou isso, né? Eu acredito. Que é para a gente guardar o sábado, para tirar de descanso, descansar de todas as suas obras, de tudo que a gente faz, de todo o nosso trabalho e dedicar ao Senhor. E no Novo Testamento, né, continua com aquele questionamento a respeito do sábado e aquele trem todo lá que muitas vezes eles guardavam. Jesus mostra, né, que eles guardavam de forma errada, que às vezes a pessoa podia estar morrendo ali na sua frente e você não fazia nada. Não é esse tipo de descanso, é o descanso sobre descansar no Senhor. Eu tô falando fisicamente também, tá? E quando entra em debate lá, faz isso no sábado, não faz no sábado, Jesus fala, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o sábado foi um presente que o Senhor nos deu, um dia de descanso. E como ele sabe que é tão difícil a gente descansar, parece que essa palavra foi feita pra gente hoje, 2026. Ele instituiu até como ordem. A gente vê várias vezes o Senhor repetindo isso, né? Não estou aqui querendo entrar em debates religiosos, teológicos, pontos de vista. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo não é falar a respeito do sábado, o dia. Eu estou querendo falar a respeito de como Deus é maravilhoso em te falar. Ei, para, respira, não pira, descansa. Descansa a tua mente, fica um dia sem você fazer nada. Fica na paz do Senhor. Santifica, observa, fica tranquilo. Como que nós devemos receber isto? Com gratidão. E não com um olhar religioso a respeito de um dia, mas com um olhar de amor e de carinho. De tanto que o Senhor nos ama, Ele fez isso por nós. Faz isso, tira um dia para fazer, sabe o quê? Nada. Tira um dia pra você fazer nada. Eu sei que não cabe em todas as realidades, né? Eu sou casada, mas eu não tenho filho, então é só eu e meu marido. Eu posso fazer isso, mas que você não se prive daquilo que o Senhor te deu e te ensinou que você deve fazer. Descansar. E especialmente aqui neste vídeo eu vou te dar uma dica do que eu faço assim pra poder minha mente ir voltando ao normal. Um dia aí isso é pra você não chegar no ponto de surtar, igual eu tava chegando, né? A gente falou muito de sábado aqui, de descanso e tal. Pega um sábado, assim, um sábado de tarde, assim, umas 5 horas da tarde, 4h30, 5 horas.
que não tem quase ninguém na rua, você vai pegar um sábado nesse horário que tá aquele dia assim lindo, porque a paisagem fica igual aquele efeito de saturação do celular, dá-se aquele alaranjado, aquela coisa assim maravilhosa. Então você vai pegar o sábado nesse horário que quase não tem gente na rua, que tá todo mundo envolvido nas suas atividades dentro de casa, numa chácara, em alguma coisa, e você vai andar sozinha, bota uma roupa de caminhada, bota um tênis, pega o vidro de água e vai andar. Mas não é pra andar assim, eu tenho que correr tantos quilômetros, eu tenho que andar tantos quilômetros, coloca lá no negócio. Não, gente, não é isso. Eu vou colocar um fone então pra me distrair. Não, vai andar sem meta, sem rumo, sem horário, sem fone, sem música, sem estímulos. Vai só andar e você vai só ficar observando o dia, a natureza. Você vai falar com Deus: obrigado, Senhor, porque eu estou aqui agora presente neste momento, quieta, observando a tua quietude, o teu silêncio e os teus sons ao mesmo tempo, que é os sons da natureza, os sons dos pássaros, os sons das árvores balançando, do vento, a sensação do vento no seu corpo, a sua respiração. Você vai contemplar o sol, as nuvens, o céu, as cores, as flores, o que você estiver passando ali por esse caminho. Se você quiser sentir Deus falando com você, às vezes Deus fala mais com você nessa situação de silêncio do que quando você, às vezes, abre uma pregação no YouTube para assistir. Faz isso, porque às vezes você não tá sentindo ou ouvindo a voz de Deus, sentindo Deus, porque sua mente só tá muito perturbada, muito cheia de coisa, mesmo que sejam de coisas boas, como foi a minha mente. Então, esta foi a minha experiência. Inclusive, se você já tivesse surtado, aí a dica pra você fazer o que eu fiz no meu momento de surto, porque naquele dia eu passei essa sensação horrorosa, mas nos outros dias eu continuei, né? Não no nível que eu passei no dia 25, mas nos outros dias eu continuei me sentindo mal. Teve um dia na madrugada que eu precisei levantar, porque deitado parece que piora, parecia que piorava. E na casa do meu tio, eu tava passando as férias, na casa dele tem piscina. Então eu levantei e fui assim mexer na água para poder ver se meu corpo ia retornando, que parecia que a minha mente, ao mesmo tempo que ela tava tão cheia de coisa, ela parecia que ela ia evaporar assim, ó. Assim, eu não sei explicar. Parece que eu não tava no meu corpo. E aí eu comecei a mexer na água, meu tio veio me ajudar, meu marido veio me ajudar. Meu tio falou: entra na água pra ver se tu se acalma. Então eu entrei na água, fiquei mexendo assim, sentindo as coisas. Então às vezes você precisa de um estímulo aqui terreno também, natural. Mexe na água, mexe nas coisas, para você conseguir ir voltando e encontrando a sua calma novamente. Espero que você nunca tenha passado por isso, espero que você não passe por isso. Essa foi uma situação terrível que eu passei, que eu nunca imaginei que eu fosse passar, mas que tudo o Senhor nos ensina, porque Ele é nosso Pai, e o Pai, Ele disciplina o Filho a quem Ele ama. Então Ele precisou me parar o meu pensamento para que eu retornasse para o descanso do Senhor. Depois eu vou fazer uma dica com outras coisas que eu sigo, que eu já seguia antes, porque eu acho isso importante. Você tirar um tempo para você silenciar a sua mente. Eu vou te dar outras dicas que são dicas que eu já faço. E se você chegou até aqui neste vídeo, aqui nesse finalzinho, comenta um coraçãozinho branco aí para desejarmos paz umas às outras, principalmente a paz que excede a todo entendimento, que é a paz do Senhor. Se você também já passou por algum tipo de experiência assim, de estresse ultra estressante, compartilha comigo também, vai ser um prazer ouvir a sua história, assim como você ouviu a minha aqui também. Beijo, tchau, tchau!